Este é o Redemoinho Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemoinho Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo Coletivo Redemoinho. E eu sou a Rita Almeida, uma das fundadoras do coletivo. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e a proposta dessa série de podcasts, é só escutar o trailer do programa e o episódio de abertura. No programa de hoje, ouviremos a reconstituição de um fragmento da entrevista que fizemos a Jo, uma eleitora de Bolsonaro. Entrevista feita por ligação telefônica e gravada em 21 de março de 2021. Jo é um nome fictício e o que ouviremos a seguir é uma encenação feita por Ana Cristina Campos e Patrícia Samila Abreu Silva, ambas membros do coletivo Redemoinho. No entanto, as falas foram todas retiradas da transcrição da entrevista original. Depois de escutarmos atentamente a entrevista com a Jo, estaremos numa conversa com Laís Perrucci, que é historiadora e vereadora eleita pelo PT na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Laís tem na pauta feminista uma bandeira importante no seu mandato. Estará conosco também a Mayra Rossi, líder na Igreja Batista do Caminho, do Rio de Janeiro, que é psicóloga, psicanalista e professora universitária. Mayra defende a descriminalização do aborto e tem experiência em discutir este tema a partir dos preceitos cristãos. Vamos então conhecer um pouco a Jo. Jo se identifica como uma mulher heterossexual, morena clara, tem 40 anos, mora no estado do Tocantins, tem curso superior completo de administração, diz que pertence à classe média baixa, é cristã, casada e tem 2 filhos. Trabalha como representante comercial. Votou em Bolsonaro no primeiro e segundo turnos. Olá, Jo. Eu queria começar nossa conversa perguntando para você o que fez você votar no Jair Bolsonaro. Então, na verdade, porque não tinha muita opção. Ele foi minha melhor opção. As ideias dele, os valores que ele transmitiu através das campanhas, ideal de viver em um país melhor, mais justo, e também com relação à família. Ele defende os princípios cristãos da família, não ao aborto. Bom, é isso, porque não fica muito na cabeça, né? A gente não pega o plano do governo completo. Quando você fala da família, quais são os princípios do Bolsonaro defende em relação à família? A família tradicional, o direito da família, o direito de ir e vir, o direito da educação, o trabalho, a liberdade cristã também. A família tradicional é homem, mulher e filhos, né? Que Deus constituiu, que é o que está na Bíblia. Mas existem as novas famílias, as famílias homoafetivas. Tem muitas que são uma bênção também. Não é a família que Deus constituiu, mas está aí e a gente tem que respeitar, né? Amar e respeitar. Você falou que você é cristã. Você acha que as propostas de Bolsonaro estão de acordo com os princípios cristãos? Olha, algumas coisas sim, outras não. Não sei te falar exatamente o que está fora, mas ele é contra o aborto e em favor da família. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Foi um lema de Bolsonaro durante a campanha. Você acha que isso é um preceito que tem a ver com o cristianismo? Não, isso eu discordo. Até porque todos têm o direito ao arrependimento, né? E a pessoa que cometeu o crime, ele tem que pagar, mas não é com morte. Ele precisa ser preso e que a justiça faça valer. Ele morto, não. Eu sou contra. Queria falar com você de outro assunto, um pouco sobre o tema feminismo. Você se considera feminista? Olha, o tema feminismo ainda, para mim, é novo. Eu não estudei. É novo e até acho polêmico. Não sei se você vai falar um pouco. Não vou falar nada, só vou ouvir você mesmo. Ah, sim, entendi. Bom, o feminismo, pelo que vejo, pela polêmica, por um lado é bom, mas por outro não. Eu acredito que a mulher tem sim se destacado bastante nos últimos 20 anos ou mais, e o homem tem deixado a desejar.
Só que tudo na balança, entendeu? Porque a mulher não pode ultrapassar o homem. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque a mulher quer passar na frente, quer liderar, e a mulher não foi feita para liderar em um relacionamento. É o homem que é a cabeça da casa. Agora, nas empresas, sim, a mulher tem alcançado muito seu espaço e eu acredito que tem muito para conquistar e ser mais valorizada financeiramente. E a mulher tem sofrido muito preconceito. Eu ainda não sofro preconceito com a minha vida profissional, mas muitas têm sofrido. Muitas barreiras que as mulheres têm enfrentado, e uma delas é o machismo. Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa falando, acho que foi na televisão, se não me falha a memória, que ele não aceitaria que a namorada dele usasse um short curto. Isso já é machismo para mim, porque se a outra pessoa passasse, ouvia e tudo. Então, o feminismo eu acho polêmico, porque está abordando muitas áreas que fogem do qual aquilo deveria ser. Qual tema que você acha polêmico no feminismo? Não sei, mas já ouvi falar, é conversa de terceiro, tanto que eu estou te falando, que eu não conheço o tema feminismo. Qual a proposta do tema feminismo? O que aborda, o que tanto almeja? Se é contra aborto, é contra a família, a favor da família? O tema do aborto para você é bastante relevante, né? É sim. Assim, como você falou do bandido morto, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser em caso de estupro. Mas acho que se a pessoa tem uma idade, ela pode decidir ter um acompanhamento psicológico, familiar, para ela decidir ter o filho ou não. Agora, uma sociedade tomar partido disso e tornar isso midiático, acho que já está infiltrando na mente das pessoas que ela tem que abortar, entendeu? E essa mãe, futuramente, ela pode se arrepender e não tem como mais voltar atrás. Se ela tiver um filho dela e não quiser, ela pode doar. Então, ela não matou. Aquela pessoa, aquela vida teve o direito de viver. Se ela não quer, tudo bem. Mas acho que cada caso é um caso, por isso é tão polêmico. Jo, atualmente, você continua apoiando o governo Bolsonaro? Olha, eu não apoio 100%. Algumas coisas, sim. Eu ainda sou... Até aparecer alguém que tem um plano de governo. Eu posso mudar de opinião, mas a opinião que eu tenho em relação a ele não é a que eu tive lá no começo. É mesmo? O que é que fez você mudar de ideia sobre Bolsonaro? Eu acho que ele é bem polêmico e ele devia falar menos, entendeu? E ter mais sabedoria nas palavras. E isso caiu muito, porque a pessoa ela tem que conter, ela tem que ouvir mais. Ele não liga para a mídia, ele não liga para ninguém. A mídia ataca ele e ele não está nem aí. Mas a pessoa também tem que se acometer, tem que ter cuidado nas palavras. E o que é que você acha do modo como o Bolsonaro está conduzindo a pandemia? Acho que ele está tentando, até porque não depende dele. As vacinas que foram compradas é um processo lento. Nenhum país conseguiu até agora. Também ele não vai fazer milagre. Isso é um processo que vai demorar com relação às vacinas. E até porque as vacinas, eu não acredito nelas. É mesmo? Por quê? Porque é uma vacina que foi feita muito rápida, sem estudos, sem testes. Você acredita que ela possa fazer efeito? Eu não acredito. Você leva 4, 5, 6 até 10 anos para uma vacina ser eficaz. E ainda tem seus riscos, as reações adversas. Entendeu? Eu não sou contra a vacina, mas contra essa vacina do Covid, tanto que não vou vacinar. Ah, você não pretende se vacinar? Não. Você vacinou seus filhos com outra vacina? Sim, vacinei e vou vacinar. Mas quando você vacinou seus filhos, você se informou sobre tudo isso? Olha, a maioria das vacinas levaram tempos, são bem antigas. Tem a da gripe, que é a mais recente, mas também todo mundo gripa, entende? Não tomo vacina da gripe também. Não porque não confio nela e não estou confiando na da Covid. Tenho mãe e pai, falo para eles não vacinarem, não sou a favor. Mas você está fazendo isolamento social? Você usa máscara? Quais são os procedimentos de precaução que você adota? Uso máscara, álcool em gel,
estou na minha casa, só saio de casa para o trabalho, porque preciso de trabalhar também, né? Jô, você quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar essa conversa? Então, eu como cristã tenho um Deus que eu sirvo e a minha confiança está primeiramente nele. Depois, sim, tenho que fazer a minha parte e as pessoas têm que fazer isso também. Confiar em Deus, entregar para Deus. Primeiramente, tudo está acontecendo. A Bíblia já tem dados que no fim dos tempos virão pestes, fomes, as pessoas seriam amantes de si mesmas, caluniadoras, sem afeição própria. E o que estamos vivendo, tudo isso é agora. Então, Jesus está voltando, é fato. E a pessoa que pega Covid e vai para o hospital e quando ela for entubada, tem uma chance de se arrepender e pedir perdão a Deus dos seus pecados. Então Deus perdoa e ela tem uma nova esperança. Se ela não voltar, ela vai para perto do Pai. Nossa esperança está em Deus, não está no homem, não está na vacina, não está na máscara, não está no álcool gel. Então, bem-vindas, Laís e Mayra, já foram devidamente apresentadas por mim aqui, né? Então, já vou partir direto para nosso tema de hoje. Então, nós temos aqui um desafio e tanto, né? Um desafio que é fazer uma escuta cuidadosa, vamos dizer, generosa, de uma eleitora do Bolsonaro que a gente chama de Jô, né? Que é um nome fictício. Nosso objetivo aqui vai ser tentar compreender como se deu a adesão dessa mulher, né, ao Bolsonaro, e partindo dessas razões que ela apresenta na sua entrevista, a gente vai tentar escutar as fissuras ou as aberturas que existem nessas razões, e essas aberturas por meio das quais as esquerdas, né, nós do campo progressista, feministas, né, podemos entrar para estabelecer um diálogo político nesses tempos onde é tão difícil dialogar. Bem, vocês já tiveram, né, acesso a essa nossa conversa com a Jô, então já gostaria de começar essa nossa conversa, né, vocês fiquem bem à vontade, né, é uma conversa mesmo, né, de intervir, de colocar. Eu vou fazer minha primeira pergunta para a Laís, e em seguida a Mayra pode comentar. Eu também tenho umas questões específicas para a Mayra. Ô, Laís, eu queria saber de você, assim, num apanhado geral da entrevista, o que te chamou a atenção, assim, na conversa com a Jô, nesse discurso com ela, nesse discurso dela? Então, Rita, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos, né? Porque também fica mais nítido na nossa cabeça quando a gente fala sobre determinado assunto, determinados argumentos. Então, muito bom estar aqui com vocês. Enfim, acho que a gente fez muito uma escuta dessas pessoas na eleição mesmo, em 2018. A gente fazia mesinha com café e bolo na rua para poder conversar com pessoas que estavam em dúvida, pessoas que não sabiam como votar ou então que já estavam decididas. Então, isso foi um processo muito importante para a gente. Agora, em 2020, na nossa eleição, a gente também conversou muito com as pessoas, a gente teve muitos eleitores que eu sei que foram eleitores do Bolsonaro, que votaram em mim. Isso existe, né, da nossa democracia aqui, muitas vezes as pessoas se identificam com o político também, às vezes não é com a pauta, né, é com a pessoa, então a gente teve muito isso. Mas acho que assim, Jô, né, nosso personagem, eu sei que ela é real, mas Jô, nome fictício, ela tem razões, digamos, religiosas, né, muitas vezes. E o que eu acho que muito levou ela ao pensamento de votar no Bolsonaro é o que a gente chama das fake news, né, porque aí colocam em nós, da esquerda, muitos estigmas, que nós não respeitamos a família, que nós não respeitamos várias coisas, né, e que a gente é muito radical e que a gente quer que tudo vire um grande mundo, todo mundo LGBT. Então, acho que isso colou muito. E a gente vê isso no discurso, né? A questão da família, a questão da mulher, o conservadorismo dessas pessoas, o que elas escutam sobre nós, e que isso é muito diferente do que o que a gente
prega, da nossa ideologia. A nossa ideologia é justamente a libertação das pessoas, né? É justamente as pessoas poderem fazer e ser o que elas querem ser. Então, se ela quer ser religiosa, se ela quer ter uma religião, se ela quer constituir uma família, ótimo que ela constitua. Se ela não quer também, ótimo que ela seja LGBT, por exemplo. Então, à primeira vista, o que me chamou a atenção foi um pouco esse panorama, né? O quanto nós da esquerda não conseguimos, às vezes, nos expressar para uma camada da população. E aí as fake news acabam ganhando uma repercussão maior do que a nossa ideologia, do que o que a gente prega, porque muitas vezes a gente defende essas pautas que a gente diz identitárias, e aí, às vezes, as pessoas pegam, distorcem o que é as nossas pautas identitárias, o que são as nossas pautas que pra gente não é nem só identitária, né, estrutural pra gente, mas distorce. Então, eu acho que isso, grosso modo, para início de conversa, é um pouco isso, Rita. Tá bem, Laís. E você, Mayra, o que te chamou a atenção no discurso da Jo? Você que é uma pessoa ligada, né, mais à questão religiosa, né? A Jo deve ser uma mulher presente, né, no seu cotidiano. Já foi mais, né, Laís? Primeiro também agradecer o convite, né? Eu tenho esse percurso, né, de ser nascida e criada dentro da igreja, né, protestante, evangélica. Meu avô era pastor, né? E hoje eu sou da Igreja Batista do Caminho, né? Faço parte da diretoria. Nossa igreja tem essa divisão diretoria e colegiado, né? Então, a parte estrutural da igreja, administrativa, é a parte que cabe à diretoria. Eu sou coordenadora dessa diretoria. Mas a gente teve um trabalho em 2018, 2019, mais sobre com um grupo de mulheres para estudar teologia, né? A partir do olhar das mulheres da igreja. E esse grupo foi muito rico, porque a gente via muitas questões aparecerem ali, né? E o que aparece nesses grupos de estudos teológicos é um pouco isso que aparece na entrevista da Jo, né? Tem uma coisa ali que é pulverizada. Ao mesmo tempo que ela diz da proliferação das famílias que ela chama de homoafetivas, LGBT, ela diz que tudo bem ser família, né? Ao mesmo tempo que ela diz que em alguns casos pode o aborto, tem que defender a vida, né? Então, acho que um pouco que me chama a atenção é que a dicotomia é muito presente, né, no mundo cristão, especialmente evangélico, assim, né? É o bem ou o mal, somos nós e os outros, né? Essa divisão que aí ela é muito fácil ser abraçada pela história das fake news, né? É muito fácil você criar um inimigo que você tem que combater, e esse inimigo vai ter vários nomes, né? E, num certo sentido, isso acaba indo de encontro um pouco a ideologia cristã, vamos dizer assim, porque é uma ideologia também, a gente precisa começar a chamar por alguns nomes, né? Desmistificar alguns nomes, que seria, enfim, na pessoa do Cristo isso não encontra muito lugar, né? Mas porque não tem os outros, né? O Cristo é essa presença, né? É o Filho de Deus, é isso que vem abraçar a diferença, né? Ele vem eliminar, ele vem, né? Enfim, trazer graça, né? E a graça cobre todos, né? Então, assim, é muito delicado esse lugar, é muito difícil dialogar com esse lugar. Eu particularmente, tendo nascido dentro da igreja, né? Eu acho um lugar de difícil diálogo, porque está na raiz do cristianismo a dicotomia, né? O outro, o inimigo, quem tem que ser combatido, né? E isso vai ganhando vários nomes. Então, na própria entrevista da Jo, eu acho curioso, porque você vai vendo esses nomes surgindo ali. O feminismo, né? Quando ela fala assim, mas aí depende, tudo depende, né? Porque o mundo é múltiplo, né? Também as relações são múltiplas. Então, você vê que ela fala da relação de trabalho, da mulher poder trabalhar, sem se dar conta que isso já é muito feminismo. Que isso já está lá na origem, né? Mas aí tem coisas que ela não sabe, então ela não vai dizer sobre, né, onde que está, qual é o lugar do inimigo no feminismo, né? Então eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é que tem sempre um inimigo sendo procurado, e esse discurso cola muito. Esse é o discurso do bolsonarismo também, quando a gente para pensar, né? Existe um inimigo,
existe um inimigo. Quem é esse inimigo e como que a gente combate esse inimigo? Então ele vai ganhando muitos nomes e isso ganha uma força política, né? Porque para cada um é um significante no qual ele se agarra. E aí você tem múltiplos significantes para se agarrar. Então você tem, acho que o que mais me chamou a atenção é essa heterogeneidade, uma pulverização dos inimigos. Então você tem muita gente com muitos inimigos e todas se juntaram, né, nesse lugar político hoje que a gente está no Brasil, né? Então, para a gente, acho interessante o trabalho de vocês, do podcast, do grupo de estudo, porque a gente precisa tentar entender e tentar saber conversar com essa ideia, né, de que existe um inimigo a ser combatido, quem é esse inimigo, como é que se... Né, porque isso é isso que ela falou das fake news, né? Isso vai ganhando corpo em um monte de fake news, né? Então... isso, assim, para mim, como cristã, hoje em dia, é o que me chama a atenção, né? Que essa ideia do inimigo é tão forte que ela vai ganhando significantes e vai deslizando pela cadeia, né, dos significantes da sociedade, e cada um pega o seu, né? Como se o seu significante mestre do inimigo. E isso ganha uma força, um poder, né? Uma presença, um corpo social muito grande, né? Ô, Mayra, e quando ela fala, né, da questão do feminismo, aí ela fala assim, porque eu acho certo a mulher poder ir para o mercado de trabalho, que é o que você falou, mas eu não acho certo a mulher querer ultrapassar o homem. E é isso que ela diz também no início, que ela não sabe muito bem o que é o feminismo. Então ela entende que a gente quer ultrapassar os homens, quando na verdade não, né? Não é isso. Não é bem isso. A gente quer oportunidades iguais, direitos iguais, mesmo sabendo que somos diferentes, que tem essa barreira, mas que a gente não quer ultrapassar, a gente quer estar ali ombro a ombro. Então tem essa confusão, né, como eu estava dizendo antes, do que são essas nossas pautas, do que é o feminismo, né? Desculpa te cortar. Então, é interessante porque ela é como se ela fizesse uma cisão, né? Que é uma coisa do pensamento conservador também, né? De que a família ela precisa conservar o tradicional, que é o homem, né, chefe da casa, cabeça da casa, né? Esse é um significante muito utilizado, né, pelo grupo religioso, a questão da cabeça, que me parece que está na Bíblia esse termo, né? O homem precisa ser a cabeça. E no público, que seria o trabalho, né? Que seria, por exemplo, ela coloca ali a questão da igualdade no campo do trabalho, aí sim, né, é preciso haver uma igualdade. Então, ela trabalha com essa divisão ali, né? Mas, ô Laís, eu queria te perguntar, porque você falou aí da questão da ideologia, né? E queria que você falasse um pouco, porque o tema do aborto para ela é um tema bastante caro, né? Ela sempre volta nisso, né? Então, em termos de inimigos, né? Como a Mayra colocou, esse parece ser o grande inimigo, né? Que ela elegeu, né? Que é a questão de não defender o aborto, né? Então, assim, aí você disse isso, que muitas dessas coisas, né, são fake news, né? Não são de fato como a gente pensa, né? Então, assim, como você diria que é o pensamento, né, do feminismo de esquerda para o tema do aborto? Assim? Como é que a gente poderia agora dizer melhor aqui, né, nesse espaço? Sim. Então, Rita, primeiro também, assim, eu sou feminista, sou organizada, sou da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento que tem no mundo inteiro, aqui no Brasil também a gente tem, em quase todos os estados a gente tem núcleos. Então, só para também deixar bem nítido que são vários feminismos, né, que a gente tem. O feminismo da Marcha é um feminismo muito assim, que a gente gosta muito de aliar a teoria à prática. Digamos que a gente se assemelha muito ao feminismo interseccional, que a gente, né, tenta entrelaçar todas as pautas que a gente tem que combater, né? O combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, a questão de classe. Então, para a gente, tudo tem que perpassar. E aí, sobre o aborto, de fato o tema, acho que é um tema mais difícil do feminismo,
digamos, né? Assim, a gente precisa avançar muito nesse tema, mas aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu uma forma desse discurso, desse debate nosso sobre o direito ao aborto avançar. Eu vou contar uma experiência que eu tive em 2013. Isso, 2013. Teve um encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. Vieram delegações de outros países e foi lá em São Paulo, no Memorial da América Latina, e tinham mulheres de todos os lugares do Brasil. Tinham muitas mulheres que eram assim muito simples. E eu acho que se eu procurar, eu até acho o vídeo dessa senhora que eu vou contar aqui agora, que a gente estava fazendo uma dinâmica que as pessoas iam no palco para poder fazer algum relato. E a gente estava debatendo sobre a questão do aborto. Aí foi no palco uma senhorinha assim, muito simples, muito simples. Você via que ela era uma pessoa de origem humilde, assim. E aí ela começou o relato dela. Começou a falar assim, olha, eu sou evangélica. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, sou evangélica. E eu tô aqui para falar sobre a minha vivência sobre o aborto. Lá na minha comunidade, eu não lembro qual estado exatamente, eu sei que ela era do Nordeste, de uma cidade muito pobre. Ela falava assim, eu ouvia os pastores falando contra o aborto, não sei o que e tal, mas eu já vi tanta menina fazendo aborto e morrendo, que eu não posso ser contra isso ser uma questão de saúde pública. E ela falando das palavras dela, né? Ela falava assim, eu já vi tanta gente morrendo que eu não tenho como, mesmo evangélica, mesmo defendendo a vida e tudo, eu não tenho como ser contra poder ser uma política pública, poder você decidir sobre o seu corpo e não morrer. Porque eu já vi muitas meninas morrendo. E eu não quero que essas meninas morram mais. Então, esse foi um relato que, para mim, eu carrego muito comigo desde quando eu comecei a militar. Esse foi um dos dias que eu mais aprendi sobre aborto, sabe? Que foi uma experiência real de uma senhora humilde, evangélica, que falava que não aguentava mais ver as meninas morrendo por fazer aborto clandestino, aborto ilegal, com aqueles métodos que a gente sabe. Então, acho que a gente precisa organizar a nossa luta contra o aborto, contra a discriminação do aborto. A gente precisa fazer como a Argentina fez, de ganhar a opinião pública sobre isso, de informar as pessoas o que é que a gente defende. Como você falou no início, não é que a gente defende que todo mundo faça o aborto. Por exemplo, eu não sei se eu faria um aborto. Se hoje eu me visse grávida, eu não sei, tem todo um contexto da pessoa, né? Como a gente vai julgar uma menina que às vezes foi estuprada, que está grávida e quer fazer um aborto, não quer carregar aquele filho? Como é que a gente vai julgar uma menina que quer crescer na vida, quer ter uma profissão, quer estudar, de repente se vê grávida? E aí tem todo aquele debate, né? Existe camisinha, existe pílula, existe tudo, mas a gente conhece também um monte de mulher que engravida tomando pílula. Então, assim, para mim e para nós da Marcha, o aborto é um direito da mulher, é um direito nosso, ao nosso corpo, de nos conhecer, mas também é um debate de saúde pública, né? Até quando a gente vai ver mulheres morrendo de hemorragia e a gente aqui falando que não pode simplesmente por conta que o corpo da mulher ainda é muito tabu. Mas eu também entendo que a gente precisa acertar esse discurso, né? Falando aqui entre nós, assim, acho que a gente precisa ter o tom de como conversar com essas pessoas. E eu acho que esse relato dessa senhorinha que eu dei no início é muito do tom do que a gente precisa conversar com as pessoas. Porque todo mundo conhece pessoas que abortaram, todo mundo conhece pessoas ou que quiseram abortar. Então, isso é muito palpável, mas às vezes isso é tabu. A gente tem até uma musiquinha na marcha que muitas pessoas acham muito radical, que é que se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. O aborto seria legal e seguro. Pensando que se a gente tivesse, né, uma elite aí, da religiosidade mulher, talvez a gente estaria em outro patamar. Mas é um debate longo,
difícil, respeito muito a religiosidade, respeito muito a decisão de cada um, até por isso a gente quer o direito de decidir, né? Então, assim, se a gente não concorda, se a gente está numa religião que acha que não deve fazer e não quer fazer por conta da religião, ok, mas se eu, por exemplo, não é o caso, mas se eu não tivesse nenhuma religião, se eu não acreditasse em nada e eu quisesse fazer, ok também. Então é o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, sobre você. Então é debate longo, Rita. A gente teria que ficar aqui acho que uns 4 dias, né, Mayra? É bem complicado, né? Então, porque você também é aderida, né, vamos dizer, à igreja, né, você aí faz parte dessa comunidade religiosa. Como que a gente faz essa confluência, né, do discurso cristão, que defende a vida, né, que considera ali uma vida mesmo estando, né, que eu suponho, né, aí eu estou supondo porque eu não sei, né, não sou uma pessoa religiosa, mas assim, de que ali já é um ser, já é uma vida, então tem a vida da mulher, mas também tem a vida dessa criança. Como que você resolve essa questão para poder fazer essa... O fato é que isso não se resolve, né? Se a gente for entrar na discussão de quando começa a vida, de quando o espírito entra no feto, no bebê, né? De quando... a gente não resolve, a gente entra num paradoxo e fica paralisado por ele, né? Porque, de fato, a Bíblia não diz o início da vida, né? E eu acho muito curioso, né, que a maioria, enfim, dos cristãos hegemônicos, evangélicos, né, tem toda uma relação com Israel, com o judaísmo, com o Velho Testamento, e em Israel o aborto é legalizado, e ninguém traz isso para a pauta, né? O judaísmo mais ortodoxo está lá, Israel é um Estado novo e é legalizado. Então, assim, a gente não está entrando na discussão... eu acho importante isso, a gente não entrar na discussão sobre o princípio da vida ou sobre a valoração da vida, porque aí você vai entrar numa discussão se vale mais a vida do feto, se vale mais a vida da mulher, se vale mais que vida que vale, né? E aí não tem resposta, né? A gente teria que esperar o juízo final e perguntar para Jesus qual era a vida que valia mais, né? E eu acho, assim, que ele não vai ter uma resposta para dar para a gente nesse sentido, né? Assim, eu acho muito curioso, né, que isso sempre vem à tona, isso sempre vem à pauta, mas a gente não para pensar que no Brasil, como as coisas são organizadas, a gente encara o aborto como um problema de polícia, e isso é uma questão. A gente tinha que encarar o aborto como uma questão de saúde pública, né? E que é um pouco o que a Laís traz aqui, mas isso precisa ser entendido no meio evangélico, e não é muito embolado. Quando em 2018, né, foi a votação no Supremo, a DPF 442, a Igreja Batista do Caminho, que é a igreja da qual eu faço parte, foi convidada para ser amicus curiae da DPF, ou seja, para a gente se colocar como instituição religiosa a favor da DPF, que trazia a pauta da descriminalização do aborto, né? Deixar de ser crime, que é o que significa isso. E nessa época, dentro da Igreja Batista do Caminho, que já é uma igreja mais ao campo progressista, né, no mundo aí evangélico cristão, a gente não decidiu isso, enfim, nas instâncias colegiadas de diretoria, né, que seria a instância teológica, a instância de... Não, a gente trouxe para a igreja porque, como bons batistas, tudo vai para votação pela Assembleia. Então a gente trouxe, e aí a gente viu que as pessoas tinham muitas dúvidas. Então a gente fez uma jornada, né, com uma médica de família, com a representante da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que eu acho até que é interessante fazer essa propaganda aqui, né, que se a gente tiver outras mulheres cristãs ouvindo o podcast, e procurar no Facebook a página delas, e procurar no Instagram a página delas, né. A Camila Mantovani é um pouco a cara da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, mas à frente tem outras mulheres de muitas igrejas, então assim, que estão discutindo, que entram nessa pauta, que respondem as perguntas no Facebook,
Facebook, elas são super carinhosas, acolhedoras. Tem as católicas pelo direito de decidir. Tem as também, católicas pelo direito de decidir também, que são também já estão nessa luta há muito tempo, né? Assim, enfim, mas no campo, vamos dizer assim, no campo cristão evangélico sempre tem uma disputa entre evangélicos e católicos, né? Então a gente tem uma frente evangélica lá que está aí incipiente, nascendo, que eu acho interessante demais o movimento dessas meninas, né? Então vale a pena ir pesquisar, né? Se informar, procurar saber. Porque é isso, a gente trouxe ela para essa jornada, trouxe uma médica de família que atende nas comunidades. Eu estava participando dessa jornada como psicanalista e a gente abriu o debate com a igreja. E aí a gente foi desconstruindo esses mitos, né? E no final das contas a igreja votou que a gente fosse amicus curiae da DPF. Então a Igreja Batista do Caminho entrou lá na votação como amicus curiae. Né? E aí a gente teve uma interlocução, por exemplo, com o Instituto Anis Bioética, da Débora Diniz, que tem estudado também, né, enfim, o aborto no Brasil há muitos anos. Né? Então, eu acho que importante é entender que há aborto, existe, é um fato consumado na sociedade. Né? E quando a gente pega as estatísticas sobre aborto, elas são muito alarmantes. Por exemplo, o Instituto Patrícia Galvão fez uma pesquisa de percepção sobre aborto, né? Que ela perguntava para as pessoas se alguém conhecia alguém próximo ou não tão próximo, ou ambos, que tivessem feito aborto. 45% das pessoas responderam que sim. E que em números gerais daria em torno de 72 milhões de brasileiros, né? Se você for fazer transformar em número isso, que conhecem alguém próximo ou não tão próximo, ou ambos, que já fizeram aborto. Isso significa que todo mundo aqui conhece alguém, que todo mundo na igreja conhece alguém, que cada mulher que está numa igreja pelo menos conhece alguém. Né? Se tem uma estatística da UNB, que é a pesquisa da Débora Diniz, da Anis Bioética, né? Mas é feita pela Universidade de Brasília, né? A Pesquisa Nacional do Aborto, que diz que 1 em cada 5 mulheres acima dos 40 anos já fizeram aborto. Se 1 em cada 5 mulheres acima dos 40, toda a igreja tem uma mulher que fez um aborto. Né? Então, assim, essas pessoas estão aí, elas existem. E eu acho que é muito curioso que, como a gente trata isso como um crime, como é criminalizado, a gente fica sem poder falar sobre isso, sem poder educar, sem poder conversar. E a gente tem notícias dos países que legalizaram, né? A gente tem notícias do Uruguai, tem notícias da Argentina agora, acabou, mas do Uruguai que está há mais tempo, e outros países, né? Que, na verdade, quando a gente trata a questão do aborto como uma questão de saúde pública, o número de abortos diminui. Porque você tem toda uma inserção no sistema de saúde, então você passa por assistente social, psicólogo, médico, e você vai conversando, e se você não tem recursos, como é que faz? E você tem apoio institucional, apoio governamental, e aí o número diminui. Então a questão não se a questão é a vida, né, e se a questão é que a gente queira que o número de abortos diminui, faz muito mais sentido você ser evangélico pró uma legalização ou uma discriminação do aborto do que você ser o contrário. Porque o fato, né, o fato concreto da vida em sociedade diz pra gente, traz provas contundentes de que quando a gente legaliza ou descriminaliza e trata como uma questão de saúde, dá suporte para a mulher que precisa ser ouvida, né, tratada, enfim, ensinada até, né, esse número diminui. Então, do que a gente está falando? Se a gente está falando de uma diminuição de números de aborto, a gente está na estratégia avessa, né, ao que a gente está pregando, que a gente gostaria, porque não é a proibição que diminui, muito pelo contrário. Né? Na época daquele caso da menina de 10 anos, né, que teve que fazer um aborto legal, porque o caso dela era estupro, né, de vulnerável, ela era menor de idade, ela tinha 10 anos, que foi uma comoção no país. Né? No caso, naquela época, a revista Piauí lançou uma entrevista, uma reportagem muito interessante, né, que dizia que a cada mês, em 2019, a gente está falando de 2 anos atrás, a cada mês, 150 meninas abaixo de 14 anos no SUS entraram pela emergência por casos de abortos, voluntários ou não, porque esses voluntários aí a gente tem que botar entre aspas, né? Então, assim, 150 meninas abaixo de 14 anos entrando pela emergência do SUS por causa de aborto, voluntários ou não, é um número alarmante para a gente pensar. Como assim meninas de 14 anos abaixo, para baixo, até 10, essa de 10 que escandalizou a gente, estão entrando no SUS com questões relativas ao aborto, né? Então, que educação que a gente
né, educação no sentido de saber, de usar os métodos, ou seja lá que vulnerabilidades essas meninas estão expostas para elas estarem chegando nas emergências com essa questão, que é um aborto espontâneo, entre aspas, ou não. Né? Porque, então assim, nós como evangélicos, e se formos evangélicos pró-vida, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Se formos evangélicos pró-família, a gente tem que estar muito preocupado com essas meninas. Então assim, a miscelânea do discurso, né? O proibicionismo pelo proibicionismo arbitrário, que dá um nome e proíbe esse nome, ele na verdade tampona muita coisa, né? Uma grande cortina que tapa a nossa visão para questões reais. Então eu acho que o fato que a gente tem que começar a construir, especialmente dentro das igrejas, porque essa experiência da Igreja do Baixo do Caminho foi muito reveladora para a gente, né? É que a gente precisa colocar esse assunto em pauta. A gente precisa trazer essas questões, precisa trazer esses dados, né? Porque as mulheres dentro da igreja, inclusive, não estão dispostas a entregarem outras mulheres para a polícia. Essa é uma questão, né? Se é crime, somos todas nós coniventes com um grande crime. Todas, 72 milhões de brasileiros conhecem alguém, somos todos coniventes com um grande crime, né? E aí é curioso que tinha a mãe de uma dessas, né, mulheres que participou desse debate, que era uma missionária, né, construção de igreja, super evangélica, super neopentecostal, e foi conversar com a filha, muito entristecida, porque, né, a igreja da filha tinha se colocado a favor da DPF, e aí a filha falou: mãe, você tem gabinete pastoral. Eu achei muito pedagógica a abordagem dessa cristã, dessa irmã, vamos dizer assim, né? Mãe, você faz gabinete pastoral, que é quando as pessoas vão lá conversar, pedir conselho. Ela falou: faço, há muitos anos. Alguém já entrou no seu gabinete pastoral, alguma mulher, dizendo para você que fez aborto, com alguma questão? Ela falou: nossa, filha, muitas. Elas vêm muito sofridas, elas vêm chorando, né? Ninguém quer passar por isso, mas às vezes acontece. Então, ela falou assim: mãe, você já ligou para a polícia, entregou alguma dessas mulheres? Claro que não, filha, que horror. Elas vêm comigo procurando com o selo do Espírito Santo, eu vou entregar as mulheres para a polícia, eu vou orar com elas, eu vou aconselhar, a gente vai ajudar no que puder. Ela falou assim: então, mãe, você é a favor da descriminalização do aborto, você é a favor da DPF 442. E aí isso muda, né? Que você vê que é uma mulher religiosa, uma mulher de oração, uma mulher, né, neopentecostal, que está ali e que se toca numa conversa simples, porque um assunto está na pauta, porque o assunto está rolando, de que, na verdade, ela jamais faria isso, né? Jamais entregaria para... Então, assim, a gente está no registro errado da discussão, né? Tentar trazer, eu acho que para o mundo cristão, para dentro das igrejas, o que é um trabalho, né? Porque aí cada igreja é um mundo, é um universo. Essa discussão da saúde pública, né, do aborto como uma questão de saúde da mulher, transforma muito o pensamento. Então, assim, as pessoas falam, e mesmo na entrevista da Jo é muito curioso que ela fala: eu sou contra, mas tem uns casos que tudo bem. Né? Lá no final ela fala: tem uns casos que tudo bem, mas no geral eu sou contra. Então, assim, que casos são que tudo bem? Como é que a gente entra por aí? Como é que a gente conversa? Né? Porque a minha posição, né, e eu acho que a posição de muita gente, é que é muito mais evangélico cuidar da vida do que simplesmente tamponar uma mortificação que acontece, né? A morte de um monte de mulheres, é o que a Laís trouxe, né? Dessa senhorinha que fala, porque se morre muito no Brasil por causa disso, né? Então, acho que um pouco a dificuldade é essa: por que não se fala? Porque é só um nome, é só um significante mestre que a gente pega para combater, então a gente às vezes não tem ideia do que a gente está combatendo. E, de fato, a gente tem atitudes que são opostas a isso que a gente diz, né? Como é, por exemplo, essa missionária que jamais ligou para a polícia e entregou nenhuma das mulheres. Ela acolheu, ela orou, ela educou ao modo dela. Então, assim, na verdade, ela já era uma pessoa a favor ao menos da descriminalização, e não sabia que era, né? Então, nossos atos e, às vezes, as nossas ideias estão muito desconectadas, né? Posso fazer um gancho aqui? Por aí, pode. Mayra, você Falei é maravilhosa. Adorei ouvir sua fala. Eu acho que é muito esclarecedor, assim, de como a gente lidar, né, com as evangélicas nesse mundo. A gente tem uma pauta muito grande aqui, que é levar essas coisas para as escolas. Essa questão, pegando a questão que você falou das crianças, né, das meninas, da pedofilia e tudo isso, que muitas vezes isso acontece até dentro de casa, né? Até mesmo os pais, os padrastos, tios, são sempre, a maioria dos abusadores são pessoas próximas, né, das crianças.
E aí, quando a gente não fala sobre isso, quando as crianças não são alertadas sobre várias coisas, sobre que ela tem direito ao seu corpo, que ninguém pode tocar no seu corpo sem ela autorizar, a gente banaliza, né? A gente deixa essas crianças vulneráveis à ação dos adultos, porque os adultos acabam que têm autoridade sobre as crianças. Então, quando a gente não fala sobre isso, estamos, né, deixando essas crianças muito vulneráveis. E essa é uma preocupação muito grande. E aí, quando a gente fala, e aí trazendo para o meu universo, né, aqui na Câmara Municipal, por exemplo, até que nessa legislatura está um pouco mais tranquilo falar sobre essas pautas. Mas até ano passado estava uma coisa muito difícil, porque qualquer coisa que você falava, a gente era acusada de uma tal de ideologia de gênero, que até hoje a gente não entende o que é, né? Mas era simplesmente quando a gente falava assim, a gente precisa falar de mulheres nas escolas, a gente precisa falar sobre educação sexual nas escolas, a gente precisa falar sobre violência contra a mulher, que é uma pauta que ninguém tem discordância, que não pode ter violência contra a mulher, mas quando a gente fala que a gente tem que falar isso nas escolas, parece que a gente está cometendo o maior dos crimes, né? Como assim? Não, educação é o pai e a mãe que tem que dar e tudo, mas a gente sabe que muitas vezes as crianças, não só os meninos, passam mais tempo ali com os professores, com as escolas, do que propriamente com a família. E tem mais liberdade de falar nas escolas as coisas que estão acontecendo do que na própria família. Porque, às vezes, como na escola fala de muitos temas, a professora está sempre ali, né, e tudo, às vezes se abre mais com as professoras do que propriamente com a família. Então, acho que a gente também tem que começar a falar sobre essas pautas nas escolas, e é um desafio, porque aí as pessoas querem, os políticos, né, querem censurar a escola, querem não deixar nós, professores, falarmos sobre determinados temas, como se a gente fosse querer, o que eu falei no início, né, transformar todo mundo em gay, em lésbica e transexual, falar que a gente não quer que tenha banheiro de menino e banheiro de menina. Estou falando aqui as coisas que a gente escuta. E, na verdade, não. A gente quer falar sobre violência, a gente quer falar sobre o corpo da mulher, né? Então, acho o que kit gay, né, Laís? por aí, né, Rita? Tem o famoso kit kit gay, gay, né, que virou um grande mote, né, das eleições também, né? Então, a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca, né? A gente fica refém dessas fake news, né? E a minha pergunta para você, então, é nesse sentido, assim, porque a gente acusa, né, a direita, né, de produção de fake news, mas eu acho que também ela entra na lacuna do nosso silêncio, assim, né? Então, talvez a gente tenha que falar mais, debater mais, né? Essa experiência que a Mari citou, né, de levar esse tema para a igreja, quer dizer, muito ousado, né, muito bonito de ver. Fiquei muito animada também com o que a Mayra disse, assim, né, porque traz para a gente também uma outra visão, né, do campo, do que está acontecendo, né, nas religiões, que também para a gente que não é religioso, a gente não vê dessa maneira, né? Acha que isso não existe, né? Então, assim, talvez conversas como essa que a gente está tendo, né? Mas, Laís, o que você acha que falta, né, a nós, né, da esquerda, do campo progressista, do feminismo, fazer para poder trazer o tema e deixar ele menos vulnerável, né, para as fake news? Então, Rita, eu acho que falta muito comunicação. Eu acho que a gente ainda não acertou a mão na comunicação da esquerda. E aí eu falo comunicação até num sentido bem amplo, assim, entre nós da esquerda, entre os vários grupos das esquerdas brasileiras e mundial, e também essa comunicação nossa para fora. Então, acho que a gente tem que ser bem objetivo, sabe? Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa se fortalecer enquanto feministas de esquerda, para poder traçar um objetivo, ter uma pauta, levar essa pauta e traçar o convencimento das pessoas. E aí eu falo convencimento, não é porque é uma coisa ruim, a gente precisa ficar ali convencendo de uma coisa ruim, não. É o convencimento nesse sentido que a Mayra trouxe para a gente, de mostrar os argumentos e através da própria vivência das pessoas.
E aí eu acho que falta muito, não tem a receita, não tem mesmo, porque eu acho que se a gente tivesse a receita, a gente já estaria realmente mais avançado nessas questões. Acho que estamos começando a acertar algumas coisas, algumas frentes que a gente tem feito, agora propriamente nesses atos de rua, mesmo na pandemia que a gente tem feito. Acho que é um acerto, é uma unidade que está acontecendo para esses atos serem atos de visibilidade, atos que mostrem para as pessoas qual que é realmente o objetivo, né? O que a gente está dizendo, por que a gente é contra o Bolsonaro, por que a gente é contra esse governo. Então, eu acho que falta muito, um ponto crucial é a comunicação. Comunicação entre nós, comunicação para fora. E nós acertarmos, né, esse discurso entre nós. Que aí fica cada uma lutando por uma coisa e a gente não avança. O que é uma experiência das argentinas que, assim, apesar, né, de ainda não ter ido tão para frente como a gente gostaria, elas acertaram essa comunicação interna. Uma amiga nossa que foi para a Argentina, ela falou assim, olha, era uma coisa incrível, porque a cada 10 mulheres na rua, a gente via assim, umas 5 com um paninho verde amarrado na mochila, amarrado na bolsa. E elas focaram, elas falaram assim, olha, nós queremos falar sobre aborto, então nós vamos traçar metas, objetivos, vamos falar, vamos divulgar, vamos, né, fazer acontecer. E elas fizeram acontecer. Tanto que a opinião pública lá é pró-aborto, né? Então, assim, é pró a legalização. Então, acho que falta muita coisa, não tem a receita, queria muito ter essa receita, mas acho também que fazendo política, e aí falando do meu lado, de uma forma participativa, de uma forma que a gente escute as pessoas. Então, assim, é bom que isso aqui é uma conversa que a gente pode expor, né, Rita, essas nossas também, essas nossas contradições, essas nossas dúvidas, porque eu acho que a gente tem muito mais perguntas, muito mais, assim, como fazer, né, isso tudo, do que respostas. Então, assim, não tem resposta. Com certeza, é um desafio ético também, né? Do caso a caso, né? E a gente já vai encaminhando para o encerramento, então eu vou fazer uma última perguntinha para a gente encerrar, né, para cada uma, que é a mesma pergunta para as duas. A gente viu, né, na entrevista da Jo, que ela tem muitas contradições, né? E essas contradições são boas, né? Porque a gente sabe que onde tem contradição, tem entrada, né? Onde tem contradição, a gente pode entrar com o debate. Quanto mais hermético e quanto mais fechado o discurso da pessoa, pior, né? Quanto mais ela tem resposta para tudo, é pior. Então, quando ela tem dúvida, quando ela diz não sei, quando ela, né, faz perguntas ao invés de ter respostas, isso é bom, né? Então, assim, baseado nisso, né, na presença de contradições, né, e de aberturas no discurso da Jo, eu queria que cada uma de vocês falasse para ela, né, alguma coisa para essa mulher, que pudesse responder todas essas perguntas que ela tem. Então, digam aí alguma coisa para, vamos dizer, conquistar o coração da Jo, né, para o debate do feminismo, né, para debates mais progressistas, que obviamente que vão também, né, a gente espera melhorar a condição dela de vida como mulher na sociedade. O que vocês diriam? O que você diria, Mayra? Ai, Rita, é muito difícil, né, conseguir para responder todas as perguntas. São muitas questões. Não, é só dizer uma coisinha para ela, não precisa de responder. Mas é interessante o ponto das contradições, né? Eu acho que tem uma frase que me vem aqui na cabeça, a gente que é cristão, assim, sempre tem alguma coisa da Bíblia que brota na nossa cabeça, né? E tem uma frase que desde que eu li a entrevista dela e aqui falando com vocês me vem muito à cabeça, que é misericórdia peço e não sacrifícios, né? Que é uma frase que Jesus fala no Novo Testamento, trazendo lá do profeta Oséias, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Eu acho que isso é um vetor,
sabe? Quando a gente precisa responder certas questões complexas. Você está do lado da misericórdia, você está do lado do sacrifício, né? Porque se você pensar que mulheres estão morrendo na questão do aborto, você não seria do lado do sacrifício. Quando ela fala que, tipo, se o Covid foi entubado, ele pode encontrar Jesus na intubação e aí ele vai ser salvo. Mas isso não estaria do lado do sacrifício, em vez do lado da misericórdia, né? Então, quando a gente pensa que Jesus pede pra gente, misericórdia eu quero e não sacrifícios, o que é misericórdia, né? Por que lado que a gente anda ao lado da misericórdia? Eu acho que tem que ter uma atenção muito grande com quem está vivo, com quem está no que a gente chama, sei lá, do mundo ímpio, do mundo do pecado, né? Porque todo o evangelho, né? Pelo menos a minha interpretação, a forma como eu encaro o evangelho, né? É isso, é o evangelho da misericórdia, né? A graça, eu tinha uma amiga americana, né? Ela falava muito isso, Mayra, a graça é escandalosa. Eu falava, é mesmo, porque tem um escândalo na graça, né? Na graça de Jesus nesse sentido, que é isso, é você derramar perdão, é você derramar amor, é você derramar um olhar de compaixão, é você se identificar com aquelas pessoas da sociedade que estão no lado mais oprimido da sociedade, né? Então, é a mulher que vai ser apedrejada, é o bandido na cruz, é o coletor de imposto que ninguém gosta, enfim, o soldado romano que ninguém gosta, porque naquela época o soldado romano seria um nosso PM aqui no Rio de Janeiro, né? Que amedronta todo mundo, a população carente, a população, enfim, né? Tem uma figura ambígua aí do PM também, né? E que a gente tem que ter esse olhar da misericórdia, né? Tem um discurso, pensando aqui no que a Laís trouxe, né? Um discurso muito fácil, assim, os recursos humanos é só para bandido, ninguém pensa na polícia. Mentira, né? A gente está pensando, quem está lutando pelos direitos humanos está lutando pelo direito do policial militar. Então, tá isso, né? O encontro de Jesus com o soldado romano, assim, tem umas coisas no evangelho que elas são muito, vamos dizer assim, diretoras, sabe? Você tem uma direção a seguir. Então, o que eu poderia dizer para Jo é, Jo, misericórdia te peço e não sacrifício. Como é que a gente se coloca do lado da misericórdia para as pessoas? Para a mulher que fez o aborto, para a menina que foi estuprada pelo padrasto, que é o caso da menina de 10 anos, né? Do médico que resolveu fazer aquele aborto da menina de 10 anos e foi apedrejado, né? Porque assim, qual é o lado da misericórdia para cada um desses agentes, que é o que você trouxe aí, Rita, né? A singularidade de cada caso. Para cada caso a gente precisa olhar a singularidade, não é para juntar tudo num bolão, né? E escolher o lado do inimigo e colocar eles daquele lado e a gente do outro lado, porque não é tão simples, né? Não é simples assim. Então, eu acho que o que é isso, a convocação de Cristo é um chamado muito poderoso e no sentido muito difícil da gente cumprir, né? A gente está desse lado, é um lado da dificuldade mesmo, né? É um lado onde que a gente tem que dar o que não tem, diria eu, né? Pegando um pouco do Lacan, amar é dar o que não se tem. A gente tem que dar o que a gente não tem. Então, essa posição requer muito da gente. Então, eu acho que quando a gente se direciona um pouco na linha do que é mais misericordioso, no sentido, né, da empatia com o próximo, né, de se colocar nesse lugar de identificação com aquela pessoa que está diante de você, a proximidade traz muito mais isso, né? Quando está todo mundo no inimigo disperso lá longe da gente, é muito fácil a gente tacar pedra. Mas quando é a nossa vizinha da igreja, a nossa tia, a nossa, né, senhorinha que sobe no palco, aí a gente vê que tem profundidade nesse discurso e que ele está tentando dar conta de uma coisa complexa que é a sociedade. Então, é isso que eu vou falar para a Jo. Paro por aqui, não tem mais nada para dizer, acho que eu vou por aí. E você, Laís? Maravilhosa, né? E você, Laís, o que você diria para a Jo? Bom, aí, como a Mayra trouxe os argumentos religiosos, eu vou trazer os argumentos feministas, né? Eu acho que eu chamaria a Jo para conhecer o movimento feminista. Chamaria ela para uma reunião nossa, até porque ela disse que ela tem muitas dúvidas, ela não conhece. Então... Isso, ela quer conhecer, né? Ela quer entender, né? Exato. E assim, no nosso grupo, né, no nosso coletivo, a gente tem mulheres de todas as religiões, sabe? A gente tem mulher das religiões matriz africanas, a gente tem católica, a gente tem evangélica, a gente tem ateias. Então, eu chamaria ela para expor suas dúvidas, expor o seu posicionamento de vida também, porque a gente aprende umas com as outras, né? Então, muitas vezes, para a gente também é importante ouvir o que essas mulheres religiosas têm para dizer.
até para a gente também responder essas perguntas, porque muitas vezes a gente fica aqui na nossa bolha, elas ficam na bolha delas, a gente não se mistura e a gente está falando das mesmas coisas. Em 2019, eu fui chamada para dar uma palestra num culto só para as mulheres. Essa pastora que me chamou, ela não conseguiu fazer um culto de mulheres na igreja que ela frequentava, né, que ela dividia com outro pastor. E aí ela fez na quadra de uma escola. Chamou as mulheres, né, da comunidade dela, me chamou uma mulher também para falar sobre saúde da mulher, e foi uma experiência bastante bacana, que foi uma experiência que a gente se juntou. E aí a gente falou muito de saúde da mulher, mas a gente também falou sobre violência contra a mulher. E eu ouvi essa mulher, essa pastora, falando assim: irmãs, se o seu marido, seu companheiro te bate, ele não é Deus que está mandando ele te bater, que você tem que obedecer. Não é, isso não é. E se o pastor fala para você que é normal o cara te bater, ele também está errado, você também tem que denunciar ele, porque isso não é de Deus. Qual Jesus que quer que uma mulher seja violentada, que alguém seja violentado, né? Não quer isso. Então, foi muito forte isso para mim. Então, eu acho que quando a gente se junta, a gente fica mais forte, né? E aí não é para a mulher se sobrepor ao homem, é para a gente ficar ombro a ombro. Então, eu chamaria essa mulher, a Jo, e outras mulheres, para a gente fazer uma grande roda, um grande debate, uma roda de conversa sobre todas essas questões, porque a gente tem muito que aprender também com a religiosidade. E elas também têm muito que aprender com esse discurso que não tem tanto a ver com a religiosidade, mas que se mistura. Então, eu chamaria para conhecer, colocaria isso, que o que nós queremos é a liberdade, é a gente poder ser quem a gente quer, né? Não é a gente se sobrepor à religião, sobrepor aos homens, não é isso. É a gente ter a liberdade de escolha, até porque a gente entende também que a liberdade de crença também é importante. Porque muitas vezes, quando a mulher casa ou alguma coisa assim, ela migra, às vezes, para a religião do marido, por pura pressão. Então, ela também tem que ter essa liberdade de também escolher o que ela quer acreditar, né, sem outras influências. Então, eu chamaria ela para entender um pouquinho do nosso lado. Diria para ela que o que a gente quer é essa liberdade de escolha, que não é nenhuma imposição, muito pelo contrário, que o nosso feminismo é um feminismo da prática, né? Que a gente tem que aliar a prática à teoria. Então, eu sou muito mais da prática, né? A gente faz grupos de estudos, a gente estuda teoria feminista, a gente estuda tudo isso, mas eu gosto de lidar muito através da prática. Então, assim, o que levou a Jo a falar que ela não sabe o que é feminismo, ou que ela acha que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Onde que está isso? Qual é esse fundamento? Então, para a gente debater, eu acho que o diálogo é sempre a melhor saída. Então, eu chamaria essa mulher para o diálogo, para a gente conversar e a gente falar sobre todas essas coisas, sem nenhum medo, sem nenhum tabu, sem ninguém julgar ninguém. Acho que esse é o caminho também. Bom, meninas, maravilhoso essa conversa com vocês. Eu estou assim, renovada. Eu também, Rita. Com as minhas esperanças renovadas. E então gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês, né? E foi muito bom mesmo. Eu acho que o nosso compromisso com esse podcast, né, e com esse grupo que a gente é esse da escuta, da gente se escutar melhor. A gente não vai fazer uma política melhor, a gente não vai se comunicar melhor, a gente não vai se educar melhor se a gente não escutar as pessoas. A gente está num tempo onde é muito difícil escutar as pessoas, né? E aí eu acho que todos nós, né, estamos com dificuldade de escutar. Então, esse convite para escuta, esse convite, né, que a gente fez vocês aqui, e que possa
né, para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que estão aqui presentes, né, e que possam também se abrir à escuta do outro. Este é o Redemoinho Escuta, para desarmar seus ouvidos.